Muito boa tarde, sejam bem-vindos a um novo Conversas de Esquina neste mês de agosto e hoje, pela primeira vez, recebemos o Nuno Duarte, ou deverei dizer Gel. Muito boa tarde, Gel, muito obrigado por teres vindo aqui às Conversas de Esquina neste mês de agosto, é um prazer receber-te e tenho que te perguntar, durante o roast à SIC Radical, quantas vezes te apeteceu andar à pancada? Bem, antes de mais, devo dizer que agora fiquei boquiaberto com esta tua introdução. É porque eu ainda há 2 minutos estava a falar contigo, estavas com um tom de voz bué diferente deste que fazes na rádio. Fiquei assim, bem, parecia que tinhas ficado possuído, mano. É possível. Tipo assim por uma cena tipo da rádio, em que não era mais formal. Mas qual é que era a mesma pergunta? Sim. Agora deixaste-me envergonhado. Não, aquilo que eu te perguntava... Esse é o objetivo. Exatamente. Não, aquilo que eu te perguntava, e há pouco tempo esse programa foi para o ar, vocês estiveram no São Jorge, nesses 15 anos de SIC Radical, a fazer o roast a Radical, e tu foste muitas vezes atingido pelos participantes. E se não te apeteceu várias vezes saltar daquela cadeira onde tu estavas e andar literalmente à pancada? Não, eu apeteceu-me várias vezes foi imejar, porque aquilo foi bué de tempo, estás a ver? Sim. E então o gajo ia bebendo uns copos no meio, tipo, aquilo ao todo foi quase 3 horas. Sim. E eu fui dos últimos a falar, tipo o penúltimo, e então várias vezes apeteceu-me foi imejar. Agora, dá porrada ao pessoal? Não, porque eu sabia também que ia ter depois a minha oportunidade para repostar, estás a ver? Acho que essa que é a cena fixe do roast, que foi isso que me levou lá. É uma das provas, a pancada verbal que tu levaste é uma das provas que estás de sobremaneira resolvido com o teu passado. Completamente. Que não há nada que te inerve. Não. Felizmente não. Estou completamente resolvido comigo, né? E essa resolução vem de não te arrependeres de nada ou de te arrependeres Não, arrependo-me de coisas. Não te vou dizer o quê, mas... Sim. Às vezes de coisas mínimas, tipo... Porque é que não fechei bem o frigorífico e depois, quando cheguei, aquilo tinha descongelado tudo. Ou seja, desde eventos insignificantes até outras coisas mais importantes. Mas sim, arrependo-me. Mas isso... estás resolvido é tu vives bem com esses arrependimentos e não lhes ligares a importância que eles não têm. E essa forma de tratar o arrependimento também tem a ver com olhares para o passado e saber que já não resolves nada em arrepender-te. Uma espécie de já está. Eu não penso a coisa desse modo. Eu penso às vezes que tipo, certas coisas que eu fiz no meu passado, até mesmo em criança, eu não as voltava a fazer agora. Uhum. Eu assumo a vida assim como um processo progressivo, não é? Portanto, acho que não vale muito a pena. Não tiveste a tentação de ficar, e falaste aí na questão da criança, não há a tentação por vezes de ficar parado no tempo? Ou seja, ao se envelhecer e olhando-se para trás e estagnar num determinado estatuto para que não te sintas tu próprio velho, a ficar velho, mais velho? Mas eu não encaro a coisa assim. Eu encaro a coisa como... para mim ser jovem é tomar riscos. Com a própria idade e com o avançar da idade, essa consciência do tomar riscos e de fazer diferente e tentar fazer diferente vai-se esvaziando? A idade amorfa-nos mais e deixa-nos mais parados? Não, no meu caso, antes pelo contrário. Eu nunca trabalhei tanto como trabalho agora. E até mesmo eu acho que nunca fui tão produtivo como sou agora. Agora há coisas que eu agora já não sinto vontade de fazer, porque já fiz. Percebes? Era isso que eu estava a dizer com a história dos riscos. E às vezes essas coisas são um bocado mal interpretadas e eu não tenho problema nenhum em falar de todas as merdas que eu fiz. Estás a ver? Nenhum. E a gente pode falar de tudo. Mas o que eu queria que ficasse entendido em relação a mim, se é que tens alguma curiosidade em saber, eu não penso o processo de envelhecimento, e vou fazer no fim deste ano 42 anos, como uma cena de ficar amorfo. Agora, o que eu sei é que eu não queria, ou o que eu sempre soube é que eu não queria ficar preso numa rotina que fazia sentido numa altura e que depois, com o passar do tempo, acaba por não fazer tanto sentido. E isso foi o que me levou
a procurar algo novo, tomar esse risco. Não, eu vou deixar algo onde eu estou confortável, eu vou deixar algo que eu podia fazer até ao fim da minha vida. Não sei se vou voltar a fazer ou não, por enquanto não. Ter esse conforto, largá-lo em prol de manter-me novo, de manter-me ativo, de manter-me interessado. É assim que eu encaro isso. E muito pessoal fica, não percebem, estás a ver? E se calhar é estúpido, eu assumo. Se calhar não é a cena mais prudente para fazer, ainda por cima, eu tenho uma família, tenho uma filha, não é? A situação financeira é muito importante, mas não é o mais importante, para mim nunca foi. E felizmente eu nunca deixei de trabalhar, mesmo quando arrisco fazer coisas novas, penso sempre em que estou a fazer um trabalho profissional, que vou vendê-lo, tento sempre vendê-lo da melhor maneira, tento sempre fazê-lo da melhor maneira, quer seja um documentário, ou quer seja um videoclipe, ou quer seja um vídeo 360, que são as coisas que eu faço agora. Mas nessa ótica de tomar riscos, isso para mim é que é manter-me vivo e manter-me novo. Ao teres conseguido e ao estares a construir uma família, tens mais liberdade até dentro de ti para assumir esse risco? Porque de um outro lado já estás tão estável. Liberdade tenho sempre. O que depois pesa é um bocado a responsabilidade, não é? Eu já meti em projetos onde perdi muito dinheiro. De coisas que eu queria fazer e que fiz e que produzi e que meti o que eu tinha. E em alguns casos até meter o que não tinha, ir pedir e perder. Acontece. O que é que se pensa nessas alturas? Olha, mano. É no prazer que aquilo que deu? Eu penso no próximo. Ok, o que é que eu vou fazer a seguir? É isso que me mantém ativo. Estás a ver? Foi por muito essa razão que eu parei de fazer comédia. Porque eu já estava muito confortável ali, percebes? E eu podia fazê-lo até ao fim da vida, tipo o Avô Cantigas. Sim. Na boa, sabes? Mas acho que envelhecer se calhar mais rápido. Voltando à tua questão inicial. Envelhecer, sim. Fechaste... Estás a ver? Agora já estás com o tom de voz mais diferente, já não estás com aquele do princípio. É mais fixe assim. Fechaste portas a ti próprio ao assumir esse risco de... Eu aqui estou confortável, aqui posso fazer o que quero fazer o resto da minha vida sem problemas, mas denoto sempre na tua aproximação às perguntas uma certa lógica, como é que eu lhe hei de chamar? Não lhe chamaria pessimista, mas diria-lhe conformista. Sim. Tu dizes assim, e fechaste portas. Eu não penso nisso. Eu não fechei nenhuma porta. Eu abri outras portas. Eu penso assim, eu não penso, ok, vou sair, vou fechar a porta. Isso não existe, mano. Percebes? Para mim existe abrir porta. Abrir outra. E depois está a casa toda aberta, é uma corrente de ar, estás a ver? Porque tudo o que eu faço hoje, ou tudo o que eu farei no futuro, é sempre consequência de tudo aquilo que eu fiz também antes, sabes? É um processo. Eu encaro a coisa assim mais do que ok, estou aqui, agora estou bem, é melhor não me meter aqui a abrir mais portas nem janelas porque estou aqui tão bem e coisa e tal. Não penso assim. Acho que isso seria tipo trair um bocadinho aquilo que eu penso. É uma questão de destino ou uma questão de feitio? Feitio. É uma questão de feitio, meu. Com que nasceste ou foste moldado para ser assim? Não sei, isso agora já não sei se isto é genético, se vem da educação, não sei, se calhar um bocadinho dos dois. Não penso muito nisso. Penso sempre em manter-me ativo e produtivo e desafiar-me a mim próprio e ir para fazer coisas que nunca fiz e que questionar, será que sou capaz de fazer? Não sou? Esse desafio e conseguir aliar isso, porque depois esta é outra parte muito importante, conseguires aliar isso a uma independência financeira, percebes? Sim. Com família, porque é o que eu te digo, eu sou, desde há muitos anos, eu sou um empresário. Sou também um produtor, um realizador das minhas coisas, muitas vezes um ator, etc., mas sou um empresário, sou eu que assumo os riscos, né? Sou eu que vendo quando é para vender e sou eu que compro quando é para comprar. Ou para pagar às pessoas que trabalham. Portanto, isso para mim faz parte da minha natureza
essa procura de, ok, há coisas que eu quero fazer, mas também conseguir manter-me equilibrado em ter independência financeira. Ou seja, quando perco num, sei que se calhar os próximos 2 ou 3, se calhar vou ter que ceder um bocadinho, de não ser bem aquilo que tu queres, guardares esse mais um bocado para a frente, onde já estejas mais equilibrado, e ires fazendo outras coisas que também podes fazer bem, compreendes? Mas aí, isso para mim é o processo natural. Mas aí não vais um bocadinho contra aquilo em que acreditas? Não, porque eu acredito que posso fazer as coisas como eu acho que são bem feitas. Eu acredito nisso. E muitas vezes, se calhar a maior parte das vezes, não atinjo esse patamar que eu ponho, ok. E pá, não, se isto aqui não correu tão bem, não sei o que mais, mas finalizas os projetos e metes para trás das costas. Mas isso é assim, não é? Tipo, quando tu trabalhas com a tua criatividade pode funcionar de uma maneira que está interligada ao teu desejo, ou seja, eu desejo fazer isto. E eu vou meter a minha criatividade para pensar como é que eu vou fazer. Mas a tua criatividade também pode funcionar de alguém te dizer, ajuda-me aí a vender isto. Vender uns óculos, sim. Percebes? E tu, se calhar, com a tua criatividade consegues ajudar essa pessoa que te paga para vender esses óculos. E se calhar tu depois vendes isto e aqui acabas por já começar a estar com o equilíbrio financeiro para depois te mandares para aquele. Onde às vezes tu vais, e eu é muito assim, muitas vezes eu vou sem saber se alguém vai comprar ou não. Compreendes? Sim, vou porque eu quero. Sim, porque te sentes bem com é como tipo navegar, às vezes, tipo, imagina os nossos navegantes quando navegavam à vela, né? Às vezes tens que apanhar um vento um bocado contrário para depois mais à frente apanhares outro vento favorável e jogares com as correntes e tal. Eu gosto muito da metáfora marítima. De navegar, sim. Da marítima. Assim, uma espécie de Vasco da Gama. Sim, do mar, da aprendizagem que tenho com o mar. Metes parâmetros, metes em ti próprio e naquilo que tu fazes parâmetros muito elevados ou sabes perfeitamente àquilo que consegues chegar? Depende. Tens consciência das tuas limitações? Nem sempre. Nem sempre. Bom barulho, sim. Nem sempre. Às vezes meto-me em coisas que podem ser areia demais para a minha caminhonete ou às vezes posso facilitar noutras. Isso acontecia a miúde na comédia. A comédia é um bocado dada a isso, sabes, ao conforto. E algum deslumbre, talvez? O deslumbre vem da fama, não vem propriamente da comédia. O que a comédia te dá é técnica, e às vezes quando tu tens muita técnica ficas preso nessa técnica. A comédia é algo que funciona com um irreal que se transforma em realidade? Não, com um método muito próprio. E tu, quando começas a fazer comédia, começas a aprender esse teu método, o método de fazer as pessoas rir. E isso às vezes é limitativo à criatividade, porque muitas vezes as pessoas querem rir. Portanto, acaba por haver ali uma relação, ok, eu dou-te isto, tu dás-me isto. Sim. E não é, para mim como artista, embora eu tenha feito coisas que eu gosto muito na comédia, mas muitas vezes dava para facilitar. E eu acho que tu, se falares com todos os cómicos, isso acontece. Porque, por exemplo, eu imagino quando eu estava a fazer programas com sketches, né? Eu num programa fazia 5, 6, 7 sketches. Se calhar 4 ou 5 eram para encher chouriço. Pronto, não eram assim tão inspirados. E muitas vezes as pessoas riam-se desses, não é? Sim. E se calhar só 1 ou 2 é que tu pensaste, elaboraste. Não, e querias mesmo fazer, estás a perceber? E às vezes até não são desses que as pessoas se riem mais. E isso na comédia às vezes cria uma relação que pode ser uma armadilha. Compreendes? Chateou-te essa forma de fazer rir as pessoas? Tu a chegar a um determinado momento e perceber o que é que as pessoas se riam, como é que se riam, porque é que se riam, isso aborreceu-te? De certa maneira, sim. Eu comecei na comédia tarde. Sim. O meu primeiro... Embora eu tivesse feito teatro, Gil Vicente, quando tinha aí 20 e tal anos, numa companhia que era itinerante,
e era comédia, não é? Mas depois coisas que saíam da minha cabeça só quando tinha aí 29 ou 30 anos é que eu comecei a fazer comédia. Antes tinha feito N coisas, música e teatro e muita coisa. Apanhar copos. Portanto, apanhar copos em bares, ser motorista, tive muitas profissões. E portanto, quando cheguei à comédia já vinha com uma certa bagagem de muito frete. Sabia o que era trabalhar em frete, né? Que coisas que acontecem às vezes em empresas grandes e tal, onde o trabalho é feito, mas está tudo na lei do menor esforço. E percebi que a comédia era muito dada a isso. Estás a ver? Muitos cómicos são uns grandes preguiçosos. E gostavas disso? De olhar para isso e pensar... Não, eu acho que ao princípio o andamento que eu punha, e eu enquanto estive na comédia sempre produzi muitos programas e discos e concertos e não sei o quê. Esse meu ser tipo espevitado, né? Ajudou-me, porque estava sempre a fazer, não é? Mas depois começa a acontecer isso. Começa a acontecer, tu começas a perceber que tu com 2 ou 3 fórmulas simples consegues estar para sempre. E eu acho que há pessoal que acha isso bué fixe na comédia. E eu acho isso bué perigoso na comédia, sobretudo enquanto artista ou alguém que está ali também para se expressar, não é? Porque o meu approach à comédia, muito mais do que pôr as pessoas a rir, as melhores coisas que eu fiz em comédia, eu estava-me a cagar se as pessoas se riam ou não. Eu queria era fazer para eu me rir. Depois. Havia esse lado egoísta em ti? Completamente. E quem melhores percebia? Nem sempre, mas no princípio muito. E o que eu considero os meus melhores trabalhos na comédia foram trabalhos que na sua base criativa, no seu momento criativo, eram para eu me rir. Ou eu e o meu irmão, muitas vezes, né? Era para nós nos rirmos, eram as coisas que nós fazíamos sem sequer estar a pensar se íamos fazer num programa de televisão ou não, estás a ver? Eram coisas que nós fazíamos para nos rirmos nós, estás a ver? E eu às tantas depois comecei a perder um bocado isso. E aí para mim foi um bocado um sinal de ok, vamos parar, vamos fazer outra coisa. Que isso foi aí há 5 anos, para aí, quando foi da altura no programa dos Homens da Luta a seguir ao programa que nós tivemos na SIC e termos dado muitos concertos por todo o lado e não sei o quê. Eu senti mesmo essa urgência de ok, vamos parar. Eu não sei se voltarei ou não sei. Agora fiz esta gracinha do roast, foi fixe. Fiz uma coisa há pouco tempo com o Salvador Martinha de stand-up comedy, uma coisa curta aí, tipo 20 minutos. No Time Out, não foi? Foi fixe também, diverti-me, mas não me estou a ver tão rápido a voltar a dedicar-me a isso, tipo a 100%. Estavas a deixar de ser naturalmente egoísta? Não é isso, mano. Como é que eu tenho de explicar? O riso, eu já disse isto e foi um bocado mal interpretado, mas também estou-me a cagar. O riso é sobrevalorizado. Eu não estou a dizer que o riso não é importante. Eu adoro rir-me. Adoro rir-me, sempre gostei. O riso muitas vezes ajuda-nos a relativizar as coisas, a olharmos de uma forma positiva, às vezes coisas que até são pesadas, tristes, etc. Mas eu acho que, enquanto mercadoria da sociedade de espetáculo, que é o que vivemos hoje, é sobrevalorizado. Percebes? E como é algo que... No riso viu-se o santo grau do entretenimento. Não é um bocadinho, não é o santo grau do entretenimento, mas é em certa medida a reação mais fácil de tirares do público. Compreendes? Eu não estou a dizer que é fácil tu fazeres todo o tipo de comédia ou humor, não é isso. Eu estou a dizer é que quando tu sobrevalorizas o riso, as pessoas sentem que, ok, eu tenho que me rir. Há um bocado esse tipo de mensagem no ar. Tens que te rir. Se não te rires, não estás bem. Aliás, tu nem te rires, nem és muito inteligente, nem nada, porque os inteligentes têm sentido de humor. Estás a perceber esse tipo de informação que te chega. Do humor inteligente. Portanto, tu tornas-te um bocado uma presa fácil, utilizando aqui uma metáfora de caça, para o cómico. Compreendes? Porque tu já vais predisposto a rir-te. Sim. E as pessoas quando te viam já iam predispostas a rir, era isso muitas delas sim. O que no princípio não acontecia, porque ninguém conhecia.
Era um desafio maior, percebes? Quando eu apareci com o Vai Tudo Abaixo, ou na Revolta dos Pastéis de Nata, etc. Era um bocado uma batalha, estás a ver? Ou seja, tinhas, e agora vou-lhes mandar esta. Sim. Até se passam. Não estão bem a ver o que é que aí vem. Havia a pica de chocar. E a pica de surpreender, estás a perceber? Porque eu sempre olhei um bocadinho para tudo o que se passava à volta e tentava fazer... Não ir para o mesmo sítio onde iam todos, estás a ver? Tentar fazer diferente, ao meu estilo. E então... eu era muito movido no início na comédia por essa pica, mas depois acabei por perceber que já estava a ceder um bocadinho ao que era mais fácil. Não que não fosse tão sentido, nem é isso, até porque eu no fim estava a acabar a fazer praticamente só Homens da Luta, e aquilo, os últimos anos de Homens da Luta, aquilo já nem era bem comédia, aquilo já era política. Aquilo era tipo, quase política anarquista. Era um movimento, tipo, era vai tudo abaixo, eras contra tudo, estás a ver? Eras contra o governo, declaradamente, etc. Estás a ver? E aí já não era tão de comédia, estás a perceber? E isso ainda deu ali combustível para os Homens da Luta continuarem, percebes? Porque isso deu pica. Tu estás no meio de uma cena que já era uma cena social, política, que tudo ultrapassava. Foi o que nos aconteceu a nós. Isso foi o que fez os Homens da Luta durar tanto. Porque a cena da comédia já não dava aquela pica, estás a ver? Já era pouco. Era quase como foi quase como uma conquista. Depois de conquistado já não tem a mesma graça. Não, porque não é isso. Eu continuo a manter a atitude sobretudo quando eu estou com os meus amigos a rir-me ou fazemos qualquer coisa que nos rimos, eu quando digo algo cómico, ou quando faço algo cómico, eu faço na medida do trágico. Eu sempre pensei assim, eu nunca faço na medida do pateta. É um estilo. O que é para ti o trágico? O trágico é o humor. É no fundo o que é mesmo a base do humor, é a tragédia quase vista num telescópio. De cima, sim. Estás a ver? Completamente descontextualizada, não é? Ou tipo, de uma maneira como tu nunca a viste, mexer com os conceitos, tipo, eu brincava muito com isso, com a cena, tipo, fazeres um machista gay. Sim. De repente, juntas uma tragédia, que é ser machista, a algo que é casual, que é ser gay, né? Que tu, se olhares muito ao perto, nunca o fazes, só tipo, começando a distanciar, é que começas a conseguir ligar estes pontos e a fazer algo cómico sem ser pateta. Eu nunca foi o meu estilo um cómico pateta, embora eu acho que é um estilo como outro qualquer. E isso faz com que o meu estilo gasta-se mais rápido. Porque tu assim tens que estar sempre a inventar. Porque o pateta pode ser sempre pateta. Mas se tu estás noutra linha, envolve-te mais, é um exercício mental, né? Estás à procura dessa surpresa. O que é que eu ainda não juntei, né? O que é que eu podia criar que desse este efeito? E eu levei isso do meu trabalho tipo, até praticamente ao meu limite, até pensar, ok, já estou sempre a fazer a mesma coisa, se calhar está na altura de eu parar um bocado, nem que seja para daqui a uns tempos dar outra vez vontade e voltar com essa essência. Já te sentias a martelar naquilo que fazias? Era muito... Sim. E não te esqueças que a gente depois trabalhava muito, mano. Eu houve ali uma altura em 2011, 2012, depois quando entrou o Passos Coelho e não sei o quê, nós estávamos todos os dias na SIC com sketches. Isto foi quase um ano. No Gosto Disto. Sim. A seguir ao telejornal. Todos os dias, foram centenas de sketches. Essa altura então já estava mesmo numa fase de com o fusível completamente queimado. A única coisa que me permitia continuar a trabalhar era esse método. Era ok, então é isto. Então toma lá. E eu acho isso pobre. Mas com muita vontade de dizer hoje não gravo. Não, nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Trabalho é trabalho, tens que fazer, comprometes, te fazes, não é? Tiveste fama a mais para aquilo que estavas preparado? Não. Eu isso sempre lidei bem.
A sério, eu nunca me deixei deslumbrar pela cena da fama, até porque eu antes de começar a fazer programas de televisão, trabalhei como roadie de artistas, vi artistas com egos muito grandes e vi isso acontecer de fora, percebes? E isso ajudou-me para quando me aconteceu a mim, eu já tinha, de certa maneira, os pés... Pronto, mais no chão, não é? Agora, há coisas que vêm com a fama, sobretudo para alguém como eu, que era muito boémio. Há coisas que vêm com a fama que, opá, é quase impossível não te deixares deslumbrar por elas, não é? Qual foi o primeiro momento em que até disseste para ti próprio, eu se calhar até sou famoso? Ou nunca colocaste esse rótulo de famoso em ti? Não, ou seja, tu quando começas a fazer algo tipo na televisão, tu... Mesmo que seja, por exemplo, as primeiras coisas minhas que apareceram na televisão foram os videoclipes que eu fazia em 2001, 2002, dos álbuns que lancei nessa altura, de música, que nem era comédia. Embora aquilo eu hoje vejo aquilo só me dá vontade de rir, mas pronto. E tu mesmo a um nível mais pequeno, que era tipo o Canal Sol ou assim radical, tu começas a notar que, ok, este gajo viu, umas pessoas vêm falar contigo, ou seja, isso é um processo gradual, depois às tantas começas a trabalhar mais, começas a estar mais visível, portanto não há tipo um dia onde tu acordas e andavas distraído, não, isso é um processo gradual. E que é um processo que até certa medida é um processo agradável, não é? Sobretudo se tu, quando as pessoas, que era o que acontecia comigo, vinham e felicitavam por aquilo que eu fazia, adoro o que estás a fazer, isso é agradável, não é? É pior quando é pelas razões contrárias, não é? Quando tens fama é por não gostarem do que tu fazes. Mas esse próprio desgaste que tu falavas há pouco teve também a ver com essa questão da exposição pública que tu tinhas e com a necessidade de afastamento não com a questão da vida pública que tinha, porque isso nunca tive problemas com isso, estás a ver? Aquela cena, aí agora nem posso sair, toda a gente conhece. Eu saía mesmo, estava-me a borrifar, estás a perceber? E quando tinha que falar, falava, e quando às vezes chateavam, e um gajo, estás ali, aguentas, nunca fui... Tentei sempre nunca ser mal educado, não, sempre vivi bem com isso. O que me começou a fartar mesmo foi eu senti que a minha criatividade não estava a render aquilo que podia render e que eu precisava de um desafio novo, de fazer alguma coisa diferente. Foi isso que me fez partir primeiro para uma série que eu fiz, que foi o Humorista, na SIC Radical, uma série de 6 episódios. Foi a primeira coisa que eu só realizei. E depois a partir daí para o filme que fui fazer a seguir para Marrocos, o Dia de Jogo, Match Day. E daí para o documentário dos The Gift, e daí para o 360, que eu fui o primeiro gajo a fazer um videoclipe 360 em Portugal. Aquilo apareceu-me à frente e hoje em dia é algo que me está a dar bastante trabalho, felizmente. Portanto, as coisas também vêm quando tu arriscas, né? Às vezes correm mal, outras correm bem. As pessoas dizem-te às vezes, ou muitas vezes, tenho saudades tuas. Dizem, não muito. E o que é que tu respondes? Eu rio-me e digo, olha, quem sabe um dia destes. Nunca se sabe, né? Nunca se sabe. Uma relação, uma filha neste momento, o que é que isso traz ou trouxe de novo à tua vida? Uma grande felicidade. Ou não mudou nada? Mudou tudo. Até na tua própria não mudou personalidade. tudo, mas mudou muito. Não mudou tudo, mas mudou muito. Uma felicidade, uma companhia, uma estabilidade, sabes? Que eu gosto. Esse conforto familiar Gosto muito. E aliás, foi por ter esse conforto familiar que eu tive também a coragem, e isso devo também muito à minha mulher, né? E à minha filha também involuntariamente, de a uma altura decidir, não, eu não vou fazer mais isto, embora eu esteja a ganhar bué bem aqui, e eu quero ir fazer outra coisa, porque eu não estou bem, não estou feliz. E isso ajudou-me, também estar ali... E com o apoio... Isso não quer dizer que eu viva feliz todos os dias, que isso claro. não existe, isso não existe, sim. Mas aquilo que eu já estava-te a dizer, de estar a sentir que, não estar mesmo já a gostar do que estou a fazer e... parar com isso. Ajudou-me muito ter a minha família. Eu se calhar se andasse na boêmia e não sei o que, cagava. Ia afogar essa mágoa. Não é mágoa, mas essa amargura, não é? Sim. Se calhar noutras coisas não tão saudáveis.
Sim, e pegando também um bocadinho por aí e talvez te manteres no ativo, mas recuando para a altura em que tinhas mais exposição, em algum momento, em alguma altura, passou a ser difícil perceberes para ti quem realmente gostava de ti. E quando digo quem gostava de ti, até nas questões amorosas da vida, havia alguma relutância em está-se a aproximar de mim porque... Não. Nunca foste desse género? Não. Mais uma vez, uma vantagem de quando comecei a ter reconhecimento e fama, não é? Já ter 30, 31, ou seja, se calhar se fosse na altura em que eu tivesse 18, 19, 20, 21, se calhar estava mais sujeito a isso, porque eu acho que nessa altura se calhar ainda não temos a maturidade e o amor próprio suficientes para saber distinguir, não é? Isso não quer dizer que um gajo não seja de vez em quando também desiludido ou surpreendido, não é? Claro. Mas não, nunca tive esse problema. Gozei à grande, estás a ver? Essa altura gozei a mesmo à grande. Não tiveste que explicar, no entanto, como personalidade que eras, que talvez a vida de outra pessoa também fosse mudar um bocadinho devido a isso? Ao que eu fazia? Sim. Nunca pensei nisso. Acho que não era importante para mim isso. O que era importante era aquilo que eu queria dizer e que eu queria manifestar e que eu queria e que eu queria mostrar, estás a ver? Isso para mim é que era importante. Importante era vir com estes conceitos, surpreender na maneira como entrava dentro da casa das pessoas, às vezes a fazer merda em eventos públicos. Ou, o conteúdo e a forma, era aí que eu metia toda a minha energia. O conteúdo e a forma. Como é que vai ser? E vai ser isto e vai ser assim. Pumba. Ou seja, essa rotina, né? De fazeres e teres o impacto, é quase como uma onda que tu basta ir levando, estás a perceber? E é fixe isso quando está a acontecer. A própria criatividade fez de ti uma pessoa menos desconfiada, mais aberta aos outros e ao que os outros dizem e ao que os outros... Nem por isso, porque eu às vezes não sou uma pessoa muito fácil de se trabalhar comigo. Perfeccionismo? Não é perfeccionismo. Em muitos casos, na maioria dos casos, eu quero ser eu a ter a palavra final. Gosto de ser eu a dizer não, é assim. E às vezes criar-se a diferença e eu decidir por aquilo que eu acho. Estás a ver? E isso faz com que às vezes não seja muito fácil de trabalhar comigo. E eu nessa altura eu tinha uma equipe que eu já não precisava de me chatear muito, o que era fixe. Porque eles sabiam. Tanto o meu irmão como o Ricardo que filmava, seja, eles já sabiam mesmo como é que era. E então era só alimentar a máquina, estás a perceber? És teimoso? Sou bastante teimoso. Como é que tu consegues, sem passar uma má imagem para os outros, dar esse murro na mesa e conseguir fazer com que seja tudo a tua forma? Tento sempre evitar de chegar ao ponto onde tens que dar um murro na mesa, mas às vezes tens. Tento ser persuasivo, tento entusiasmar as pessoas que estão a trabalhar comigo. Tento entusiasmá-las constantemente a dar informação, a dar inputs, a falar daquilo que é a visão que eu tenho para algo que eu estou a fazer. Ou seja, eu quando me meto em algo, quer seja num filme, 99% da minha cabeça está a apontar para ali, sempre, até fazer. Sabes? E às vezes isso, a certas pessoas, ao fim de um certo tempo... Mas já com tudo delineado na tua cabeça? Nem sempre. É um processo, sabes? O próprio curso que tu acabaste por não acabar ajuda-te a vender aquilo que tu queres vender às outras pessoas como sendo o correto e que deve ser por aqui? Não. Esse curso foi apenas um erro de casting, estás a ver? Esse curso foi um erro de casting, eu acho que tantos tomaram o mesmo erro. Eu na altura tinha 17 anos, acabava o 12º, eu não tinha média para entrar na universidade pública, portanto tive que escolher uma privada e marketing, isto parece fixe e tal. Mas depois notei logo que foi um erro de casting.
Estás a perceber? E depois estive lá aí 1 ou 2 anos e saí, mas não, isso que tu falas, essa maneira de ser já estava dentro de mim. Já está contigo. E o agora trabalhar acima de tudo na realização e na produção e nas novas ideias, ires por aqui, ires por ali, é uma forma também de te abstrair da própria realidade? Não, nunca é uma maneira, eu nunca considero o meu trabalho uma maneira de me abstrair da realidade. É uma maneira de eu me imiscuir na realidade. Eu não sou muito fantasista, mesmo naquilo que eu gosto, embora goste de algumas fantasias, tipo o Tolkien, o Senhor dos Anéis, por exemplo, gosto. E são fantasias, né? Mas, regra geral, eu gosto muito de realidade, sempre fui assim. Eu gosto da história, eu gosto de saber a história dos acontecimentos, quer sejam eventos tipo a Segunda Guerra Mundial ou vidas de artistas que eu gosto, tipo Frank Sinatra. Eu gosto de conhecer a realidade e muito tipo a realidade do passado, como é que se chegou a um certo ponto, contar essas histórias, e isso foi o que sempre me levou para o lado dos documentários, mesmo antes de eu fazer comédia. Eu sempre adorei isso. Sim. E então acaba por ser para mim um percurso natural aquilo que eu tomei e que mesmo na comédia, naquilo que eu acho que são os meus melhores trabalhos na comédia, sempre com um género, e eu hoje noto isso, com um género de realização documental, muitas coisas na rua, muitos depoimentos dos personagens. Eu sempre gostei muito dessa estética. A realidade, no entanto, não dá por vezes a vontade de se ficcionar à volta disso. Pode dar, e eu também gosto disso. Procurando o melhor daquela realidade, mesmo que essa realidade seja muito má. Mais uma vez, são estilos, né? Tu tens um estilo hoje em dia, não é hoje em dia, já há muito tempo, mas hoje em dia nota-se mais, que é o estilo de fantasia, cenas tipo Guerra dos Tronos. Sim. Estás a ver? São fantasias, e no fundo são fantasias cheias de arquétipos e teorias psicológicas e muita história misturada, e aquilo muitas vezes é interessante, mas eu nunca foi um estilo que me agradasse muito. Eu gosto mais de um estilo mais cru, como por exemplo o documentário te dá, onde tu és apresentado aos factos, e quando os documentários são bons, não é? Ou esse estilo de cinema é bom, tu ficas a pensar, né? Sobre os factos, sobre essa realidade. Eu sempre preferi mais esse lado. E nesse documentário que tu falaste há pouco dos The Gift, a vontade era apresentar a banda nua e crua na sua verdade perante os fãs? Pronto, eu em relação às The Gift, eu conheço-os há muitos anos, mesmo antes de haver The Gift. Eu fui colega do John na faculdade e conheço o Nuno e a Sónia, todos nessa altura. Portanto, para mim, eu sabia que eu queria fazê-lo e eu sabia que eu conseguia fazê-lo, e eu tive que ser bastante persuasivo junto a eles, para eles me confiarem em mim e deixarem-me fazer. Foi uma espécie de validação. Sim, porque eu tenho uma ideia bastante clara de como é que a história podia ser bem contada, e felizmente consegui atingi-lo, e ele correu bem, tanto na SIC como toda a gente, os fãs da banda gostaram, a banda gostou, e foi algo que me deu muito gozo fazer. Com 42 anos, as ideias, as opiniões têm tendência a mudar ou a cimentarem-se mais àquilo que já eram? A mudança, viver é mudar. A mudança faz parte. É da vida. Eu acho que tu negares a mudança é que acho que é antinatura. E muitas vezes é o mais fácil a fazer. Não tens receio em ti de mudar de uma opinião em relação a qualquer assunto que seja? Mudo muito. Sim, mudo muito. És volátil? Sim. Sim. Hoje, ao ver as coisas tuas de há 5, 6, 7 anos, não reconheces ali muito daquilo que és? Já não és aquele Nuno Duarte? Sim, não sou. Não só a ver coisas que eu fiz, a ver fotografias de como eu me vestia há 12 anos. Eu fui-me a rir, mas como é que eu saía assim à rua? Estás a ver? Mas isso faz parte, e rio-me, e estou bem com isso. E que se calhar daqui a não sei quantos anos vou-me rir como é que estou agora. E esse processo de mudança é muito a minha natureza. É uma crítica que não aceitas para ti. Essa crítica de as opiniões serem imutáveis e tens sempre que seguir aquela linha, aquela tendência, aquela forma de ser. Se calhar
não demais, porque estou bem com isso, mas sou mais daquela linha Raul Seixas do prefiro ser esta metamorfose ambulante do que essa velha opinião formada sobre tudo. Eu gosto desta linha de pensamento, porque as coisas mudam, a perspectiva muda. Às vezes os factos, tu hoje tomares uma posição ou tens uma opinião sobre alguma coisa perante uma panóplia de factos que te dão, esses factos daqui a 2 dias podem ter mudado e tu vais mudar a tua opinião. E acho que isso é natural. Quem viu em ti uma espécie de voz de uma geração pode sentir-se contigo desiludida? Tem esse direito, embora eu nunca... E tu notas isso? Não, nem por isso. Mas eu acho que sempre foi muito, muito claro qual é que era o papel que nós estávamos a ter ali no meio de eventos que se passaram. Percebes? Nós estávamos mascarados, mas nós vestimos a máscara e ali estávamos. Nunca apelámos à violência. Percebes? Sempre mantivemos aquela rota, ok, a gente vai surfar esta onda, mas a luta é alegria, é boa disposição. E muitas vezes criticavam-nos por isso, estás a ver? Vocês são uns totós e não sei o quê. Mas essa era a nossa função ali, estás a perceber? E nós cumprimos-la bem e as pessoas sentiam que a energia que estavam a receber era uma energia positiva. Agora, quando tu te chegas à frente a dizer certas coisas, cria expectativas nas pessoas. Sim. Porque isso é um certo sebastianismo. E isso não faz parte da minha responsabilidade. Foste uma espécie de salvador para os outros. Eu não fui uma espécie de salvador, mas podia ter sido visto como isso. Sim, e se calhar algumas pessoas até viram isso. Mas é a perspectiva delas que está errada. Não há salvadores. Não é? Claro, sim. E no fundo, o papel que nós estávamos podia levar a essa ilusão, mas ainda bem que estávamos mascarados, estás a ver? Porque essa máscara era aquilo que nos expunha. Eram personagens, sabes? Portanto, tornava as coisas possíveis. Mas confundiram-te a ti, com a própria personagem na altura, e podem ter visto em ti uma espécie de grito de revolta mas que esse uma determinada comunidade... Não, mas esse grito estava presente. Eu não estou a dizer que eu não dei esse grito. Mas não tentaste chamar a atenção das pessoas de... Tentei chamar a atenção das pessoas. Eu não sou o salvador de ninguém. Não. Não porque não era esse o meu papel. Eu não tinha que dizer isso. Eu, as oportunidades que tinha, dizia se vocês estão mal, manifestem-se. Mas manifestem-se com alegria, sem violência. Era essa a mensagem. Compreendes? Sim. A própria música que ganhou o Era festival... essa a mensagem. Era essa a mensagem. Nos Homens da Luta foi muito interessante, porque os Homens da Luta surgiram em 2005, ainda não havia crise. Não havia nada. Portanto, já era essa a mensagem. Compreendes? Sempre foi essa a mensagem. O problema é que depois o ambiente mudou, não é? E nós vimos-nos ali no olho de um furacão. De repente, as atenções todas estavam viradas para nós, não é? A decisão era... Isto é a voz, são a voz, ou não sei qual. E pronto, e eu acho que o que nós assumimos foi o que devia ter sido assumido. Ok, isto, tão mal mas manifestem-se com alegria, manifestem-se com energia positiva. Não deixem ir isto resvalar para a porrada e para a violência, porque isso não é a solução. Há quem esperasse de ti que essa luta, que essa mensagem, que essa exposição continuasse. Mas já me disseram isso várias vezes. Isso é recorrente, isso que tu me estás a dizer. E às vezes até amigos meus. Uma espécie de abandonaste-nos. Eu acho que isso não é justo. Uma crítica infundada. Eu acho que é uma crítica injusta. Percebes? Porque estão a delegar em ti. Em mim. E isto acontece muito. Sabes? Nós estávamos muito visíveis. Compreendes? E nós... Naquela altura, fomos a câmara de eco. Os Homens da Luta eram a câmara de eco. De uma geração? Não só uma geração, mas do que muita gente pensava. Sim. Essa é a função do artista. Compreendes? Sim. Essa é a função do artista. E eu tomei-a e não a neguei. Estás a ver? Eu podia, na altura em que era convidado para ir aos telejornais e não sei o quê, percebes? Eu podia ter tomado...
a opção do Pateta. Se calhar era mais confortável, até. Ias brincar com tudo, aquilo. Isto é tudo a brincar, isto é tudo uma grande palhaçada. Desconstruires não levem aquilo. isto a sério. Não, eu para mim isso eu não queria fazer isso. E o risco era esse, né? O risco é este que tu me dizes agora, porque eu levei a sério e eu estava a sentir aquilo, que as coisas que dizia. Naquela altura eu sentia-as mesmo. E fazia parte daquilo que eu estava a fazer com os Homens da Luta. Essa câmara de eco de algo que estava a acontecer na sociedade, percebes? De uma certa maneira, os Homens da Luta tinham uma posição privilegiada para isso e de repente tinham a atenção de toda a gente para isso. E foram os tempos que levaram os Homens da Luta a essa grande exposição, tipo cenas tipo ou estar na SIC ou ganhar o Festival da Canção, essas coisas, percebes? E nós sabíamos disso e não trair era, enquanto durassem os personagens, enquanto se decidisse que estes personagens iam estar vivos, eles representarem aquilo e não dizer, não, isto é tudo a brincar, porque essa para mim é que seria a maior traição. E mantermos-nos fiéis à linha de sempre, à linha da luta e alegria. Por mais paradoxal que pareça, mas era a nossa mensagem. É uma mensagem artística. E isso não quer dizer que ser artista, e sobretudo quando caímos no coisa da comédia, há muito isso hoje. Ser artista não é ser neutro. Eu acho que ser artista é ser o contrário de ser neutro. Há um politicamente correto muito valorizado hoje em dia. E mais confortável, percebes? Sim. Sobretudo mais confortável para quem pensa sempre no lado financeiro em primeiro lugar. E essa é a realidade de hoje em dia. Mas eu nunca a tomei. Portanto, quando me fazem essa crítica, eu acho que é uma crítica injusta. Porque eu podia estar a fazer Homens da Luta até morrer. Porque a fórmula resultava. Exatamente. Só que chegou uma altura onde, ok, pá, já chega. Se calhar até para já chega. E fica aqui uma memória diferente. Uma memória diferente de algo que se passou numa altura e que os Homens da Luta ali estiveram. Estás a ver? E que se calhar se fosse muito mais prolongado, perdia-se, sabes? Mas acontece essa crítica. Não muitas vezes, mas de vez em quando acontece. E eu acho que é injusta. Sentiste-te consumido pelo Neto? Confundiam-se os dois? Isso acontece sempre. Não é só a mim. Qualquer pessoa que dê vida a um personagem muito tempo acaba por se começar a misturar com ele. Sobretudo se for alguém que se entrega àquilo que como faz. tu te entregaste, sim. Portanto, isso era inevitável. Muitas vezes, sim, já havia uma interligação. Porque era eu, né? Era eu. Ninguém escrevia para mim. Eras tu que escrevias. Era eu, ou que escrevia, ou que inventava. Ou que me lembrava do que ia fazer. E aqui a energia era minha, né? E então acontecia. Nessa mudança de opinião, nesse crescimento, nesse amadurecimento que se vai tendo, olhando para esses vídeos que agora existem, quando ias já ao telejornal, à edição da noite, entrevistado para este canal e para aquele, tu vês aí um Nuno Duarte muito diferente daquele que há agora? Ou a base mantém-se? A base mantém-se sempre. Pá, ninguém muda a sua base, a sua verdade. Agora, vejo um Nuno Duarte, um Gel, não é? Em condições completamente diferentes das que estou hoje. Menos feliz? Não. Mais inquieto. Sim, na altura. Sim. Mais inquieto. Estás a ver? Que foi algo que com o tempo eu aprendi a controlar. A acalmar. Não sei se isso artisticamente, ou seja, para fazer aquele tipo de coisas, se calhar agora já não teria nem metade da energia para as fazer. Ainda bem que as fiz já. Essa inquietude vinha de ti ou vinha daquele momento em específico e em particular naquela altura? O sítio onde eu...
o local onde eu estava, aquela vista que eu tinha, percebes? O sítio onde eu estava colocado perante aquilo que estava a acontecer fez-me ter uma visão privilegiada de muita coisa, e nem tudo foi agradável, sabes? Houve algumas coisas que me desiludiram também um bocado, tanto em mim como em tudo o que se passou, e isso fez com que eu me tornasse uma pessoa um pouco mais racional. Ficaste a conhecer uma verdade que não é bonita. Não é uma verdade que não é bonita. Vi algo que para mim hoje parece-me completamente lógico e que na altura me chocou um pouco. Porque eras menos racional. Porque era menos racional. Mais impulsivo. Era mais impulsivo e não aceitei bem coisas que se passaram nessa altura do auge dos homens da luta. E que hoje para ti já fazem todo o sentido. E que hoje para mim acho que tive razão. Ou seja, que aquilo que eu senti, eu estava certo. Mas visto Posso hoje... falar do que é que foi? Na altura do auge, o auge dos homens da luta foi ali a seguir ao Festival da Canção, quando foi aquela manifestação do 12 de Março. E essa manifestação foi organizada de uma maneira muito, muito bonita, muito espontânea, por um grupo pequeno de pessoas. E teve uma aderência fantástica. Esse dia foi um dia com uma energia fantástica, porque ninguém sabia bem o que é que ia acontecer, sabes? Havia ameaças que vinham estes e não sei o quê, ia haver porrada, podia não aparecer ninguém. Havia uma série de dúvidas, não é? Como qualquer ação dessa espontânea, quando se começa a formar, existem. Mas nós lá tivemos e foi um sucesso e correu tudo bem, e não houve um vidro partido, e muita gente na rua, e gente muito diferente na rua. Isso foi uma das coisas mais engraçadas, porque como aquilo estava completamente à margem dos políticos e dos movimentos organizados, tipo sindicais, etc., essas pessoas também lá estavam, havia uma grande mistura, houve ali um momento muito positivo. Uma espécie de comunhão. E eu pensava que isso ia dar fruto a algo novo. E não deu. E podia ter dado. E eu vi essa oportunidade aparecer à minha frente. Eu tive presente. E não aconteceu. E eu fiquei desiludido com isso. Eu acho que a partir daí houve logo ali um grande choque nessa altura. É claro, ok, tudo bem, as pessoas, cada uma, não podes obrigar ninguém a fazer o que não quer, não é? Havia ali uma chance de mudar que não foi aproveitada. Havia. Eu sei que havia. Porque, por exemplo, em Espanha aconteceu a mesma coisa e surgiu algo novo. E cá houve também essa oportunidade e não surgiu. E eu vi isso ali, eu estive lá com as pessoas e essas hipóteses a surgirem e a não serem tomadas. E eu fiquei desiludido. E essa mudança escapou-nos da mão? Eu não sei, cada um tem que responder por si. Estás a perceber? Eu vi que havia essa oportunidade e eu nem queria participar. Ou seja, eu pronto, fiquei-me a ajudar. Eu ajudo no que eu puder, mas eu não quero cargos, não quero. Estás a ver? Estou bem, tenho bué de concertos, tenho tempo para ser político, estás a ver? Mas vi essa oportunidade acontecer e vi uma série de pessoal novo, mais novo que eu, a desperdiçar essa oportunidade. Isso a mim chocou-me um bocado. Sentiste até que a tua própria criatividade foi posta em causa? Não tinha nada a ver com criatividade nesta altura. Não tinha nada a ver com criatividade. Tinha a ver com racional mesmo. Tinha a ver com oportunidade. Sabes? Tinha a ver com oportunidade. Houve uma oportunidade de criar algo novo. Um movimento novo. Que podia... A tal mudança de paradigma que tu falavas tantas vezes. Estou a falar de algo como, por exemplo, surgiu o Podemos na Espanha. Surgiu essa oportunidade. E essa oportunidade não foi aproveitada.
E eu senti-me um bocado desiludido com isso. Eu estava à espera que isso acontecesse, porque era possível. Estava tudo alinhado para poder acontecer, sabes? Fiquei um bocado desiludido. 2017, Jesus irá descer sobre Alvalade para trazer agora o título de campeão nacional. E agora para algo completamente diferente. Opa, olha, que não me parece que o senhor esteja tão forte quanto no ano passado. Embora se calhar ele no ano passado estivesse forte demais, até. Já incontrolavelmente forte. Parece-me que este ano não está tão forte, parece-me que está mais pragmático. Vamos ver quais é que vão ser os resultados. O futebol para ti é, como diz aquela frase, é muito mais que uma questão de vida ou de morte, é uma questão também ela racional. Já foi muita coisa. Eu cresci a ir ao futebol com o meu pai. O meu pai era um grande sportinguista e eu cresci a ir ao futebol desde que eu me lembro que íamos a Alvalade. E então houve alturas, na minha juventude, onde vivia o futebol de uma maneira muito apaixonada, esquecer da claque, etc. E depois houve ali a seguir ao Sporting houve um grande jejum, e depois ali no ano 2000 para aí nós ganhámos um campeonato e depois ganhámos outro campeonato a seguir, e matou-se ali um bocado esse jejum. Sim. E isso para mim foi a partir daí que eu me comecei a afastar um bocado. Parecia que aquelas vitórias que eu celebrei muito, com muita alegria e com muita efusividade, parece que me tinham completado. Pronto, já está. Esse lado, e eu afastei-me do futebol durante muito tempo. Ok, via, não vibrava por ali além, mas via os jogos, gostava que o Sporting ganhasse, etc. Sim. Mas deixei de ir ao estádio, etc. Agora, ultimamente voltei a vibrar um bocadinho, muito por culpa de uma pessoa que tem trabalhado comigo, que é o Guilherme Cabral. Que faz os vídeos para o Benfica. Exatamente, e desses da seleção e tudo. Exato, e ele é um grande benfiquista, e ali a gente, como já fizemos dois filmes juntos, 2 documentários, ali a convivência com ele trouxe outra vez um bocadinho à flor da pele a energia do futebol, mas nada que se pareça a como era de antes. Os 42 anos do Nuno Duarte, daquilo que tu viveste, sentiste, presenciaste, tiveste nas tuas mãos, esses 42 anos que estão no cartão de cidadão, que vão estar no cartão de cidadão, equivalem a quantos na prática? Sei lá. Felizmente já fiz muitas coisas, já tive muitas experiências, sabes? E a vida só vale a pena assim. E eu considero-me um puto ainda. Eu considero que eu tenho a cabeça de um puto. Ainda me entusiasmo com as coisas, ainda faço coisas malucas e vou... Ou seja, tento manter isso vivo, mas já fiz muita coisa. Fiz tanta coisa, trabalhos, aventuras, viagens, experiências, paixões, desilusões, grandes dores, grandes celebrações. Eu acho que sou uma pessoa privilegiada porque tenho vivido uma vida boa, que me agrada e que continuo a viver. São 42 anos cheios. Sim, e sem nenhum mínimo de midlife crisis, estás a ver? Estou perfeitamente bem com o que sou, estás a ver? E tenho orgulho nas coisas que fiz, tenho muito orgulho nas coisas que eu fiz. E até das coisas que às vezes se calhar não devia ter feito também, mas estou muito bem resolvido nisso. Agora, tornei-me um pouco cínico. Tornei-me com o tempo, e eu acho que a comédia não me ajudou nisso. Tornei-me um pouco cínico. E quando digo cínico, hoje em dia o termo cínico ou cinismo é interpretado a uma luz que não é aquela que eu interpreto. Hoje em dia fala-se de alguém cínico como alguém hipócrita. Falso. Estás a ver? Não é isso. O cinismo é uma escola filosófica que já vem do Diógenes. É um olhar sobre o mundo, e é um olhar pessimista. Sabes? Okay. É um olhar pessimista. E a comédia, se bem que eu já tinha um pouco essa natureza de questionar e de não me contentar com respostas fáceis e de nunca ser um eufórico otimista, nunca fui. Mas hoje em dia sinto-me mais cínico nesse aspecto. Desconfio mais, sabes? Não engulo tão facilmente tudo aquilo que me dão para engolir, sabes? Questiono e às vezes
e às vezes vislumbro atrás de coisas básicas. Eu não te vou dizer ao ponto da teoria da conspiração, não é isso, mas às vezes os padrões com que se faz as coisas, eu já os vi no passado e eu sei o que é que eles representam, sabes? E às vezes, quando alguém lhe sai da boca coragem, isso se calhar quer dizer que essa pessoa é um pouco cobarde, e quando sai muito da boca de alguém pureza, a minha experiência diz-me que se calhar há ali alguma coisa no armário que não está bem à mostra, sabes? Sim. E isso é uma visão cínica do mundo, e eu tornei-me um pouco assim. Ver as segundas, terceiras e quartas perspectivas. Sou bastante mais, por exemplo, eu na minha carreira humorística, eu nunca usei muito a ironia. Nunca foi um estilo que eu usasse muito. Eu usava mais a sátira, usava mais a comédia pura e dura, quase a comédia muda, não é? Física, sei lá, a efusividade, o estrionismo. Usava mais esses métodos. E eu hoje sou muito mais irónico. E isso é um bocado consequência de um certo pensamento cínico. Cinismo. Nessa linha cínica do velho Diógenes, que quando o Alexandre o Grande visitou Atenas, Diógenes era digamos, um filósofo polémico, não é? Para dizer no mínimo, era alguém que vivia todo nu na rua com cães, estás a ver? E que desconfiava de tudo. E o Alexandre o Grande, quando chegou a Atenas, disse: eu quero conhecer o Diógenes, e foi com a sua comitiva toda ao pé de onde estava o Diógenes e meteu-se à frente do Diógenes e disse: Diógenes, o teu feitio é tão famoso, tu diz-me o que é que tu queres e eu dou-te. E ele diz assim: olha, eu quero só que te afastes do sol que eu estava a apanhar. Percebes? E eu começo, hoje em dia estou muito nessa linha. Começas a ser assim, sabes? O que aparenta não me encanta. Sabes? Muitos dos valores que hoje estão na voga, valores tipo a fama, tipo a riqueza, isso a mim não me impressiona. O ostentar. Não me impressiona, porque eu não acredito neles. Sabes? E isso torna-me cínico. Torna-te à frente do teu tempo. Não, cínico. A palavra é esta. É cinismo. Era um pouco o nome que te assentava bem. Nuno Duarte, o cínico. O cínico. Se calhar algum regresso meu à comédia. Já pensei nisso. Fui bastante cínico no roast. Ácido, não é? O cínico é ácido quando se traduz em comédia. Se calhar um possível regresso à comédia seria nessa linha. Compreendes? Do cinismo. Do cinismo, sim. Da ironia. Quem sabe? Quem sabe um dia. Quem sabe Fica a porta aberta. A porta e a janela e as vias da rádio aqui nas conversas de esquina. Nuno, muito obrigado por teres aceitado este convite. Acabou. Muito obrigado por teres aceitado este convite. Foi isto? Foi uma horinha. Uma horinha? Não sei se... Foi agradável. Foi uma horinha agradável. Só foi pena aquela parte ali do coisa. Pronto. Mas ao início não foi feliz. Não foi feliz e tu também não ajudaste, mano. Porque tu entraste logo com aquele tom de voz e eu fiquei assustado, mano. Pronto, peço desculpa. Ao início as coisas... Não, é que logo ao início as pessoas depois ouvem: ei, já ouvi isto. O início é muito importante. Às vezes no meio um gajo pode dizer a merda toda que quiser, mas tipo numa narrativa o início, o início e o fim são muito importantes. Sim. Pronto, eu deixo isso ao teu critério. Muito obrigado por teres aceitado este convite. Beijinhos, abraços. Foi mais um Conversas de Esquina. Voltamos no próximo fim de semana. Tchau, tchau.